Olá, Karine Esmanioto por aqui e hoje é dia de podcast. E hoje eu trouxe um convidado para lá de especial que vai nos falar muitas novidades. Rudi Bayer, é verdade que Tijucas é a cidade do futuro? É verdade. Primeiro eu queria agradecer aí o convite de vocês. Já senti um clima ótimo aqui, um ambiente realmente de vendas. E falando de Tijucas, realmente Tijucas é uma cidade hoje que está confrontante à expansão urbana que nós temos de Camboriú, Itapema, Porto Belo, próxima cidade de Tijucas. Tijucas hoje, por uma análise que foi feita do consumo de energia e de água, a gente está tendo um número de aproximadamente 70 mil habitantes. E provavelmente nos próximos 3, 4 anos isso aí vai para 100 mil rapidamente. Tijucas é uma cidade que está com vários projetos de urbanismo bem interessantes, inclusive o nosso, que é o Reserva Royal. E a gente acredita que vai ter uma expansão horizontal, vertical, industrial e de comércio. Rudi, eu queria que tu se apresentasse um pouquinho e falasse quem é o Rudi Bayer, né, que a gente acabou não fazendo, e o que é Verde Azul Urbanismo, já que tem muita gente aqui que é a primeira vez que está assistindo o podcast, precisa entender um pouquinho quem somos. O Rudi Bayer, eu sou filho do Luiz Carlos Bayer. A gente é empresário da área de urbanismo imobiliário. A gente está no projeto com a Verde Azul Urbanismo, que é uma empresa que a gente criou. Antes a gente era simplesmente terreneiro, fazer as parcerias, e a gente decidiu a gente mesmo fazer projetos diferenciados nessa área. E a gente tem uma empresa que tem o Reserva Royal, fase 1, 2 e outros terrenos que a gente já está programando aí para poder trazer para vocês novidades também bem interessantes na área imobiliária. Show de bola. A gente que é acostumado a ter muitos apartamentos aqui, Rudi, eu que moro em Balneário Camboriú, amo Balneário Camboriú também, só que eu sou cliente, né, da Verde Azul Urbanismo, porque eu me encantei com o projeto. Não sei se tu lembra, faz alguns anos, né, quando vocês entraram em contato comigo, e só a maneira como vocês falavam do projeto, tudo o que ia acontecer, fazia com que a gente já se apaixonasse, né? E o que o Reserva Royal tem de diferente de todos esses condomínios que estão aqui na nossa região? Bom, a gente tem o Reserva Royal, uma propriedade de 4 milhões e 300 mil metros quadrados. A gente tem um grande diferencial, que é um paisagismo natural, que é um maciço florestal de 1 milhão de metros quadrados. A gente tem um parque, e também dentro dessa floresta, de 300 mil metros quadrados. Dentro desse parque a gente tem trilhas da Copa das Árvores, espaço pet, espaço para esporte, para alimentação, meditação, uma arena cultural, cinema, outdoor. Esse é um primeiro ponto que a gente acredita que esse adensamento, essa quantidade de árvores, de fauna e flora, além do corredor que a gente vai criar para conectar toda essa floresta que está atrás de Itapema, Camboriú, junto ao nosso maciço florestal, vai trazer uma coisa realmente totalmente inovadora na experiência que você vai ter de poder andar numa floresta dessa colada na BR-101. Além disso, a gente tem uma coisa que é uma novidade, vai estar sendo divulgada em breve aí a nível nacional, que é um manejo de águas fluviais e pluviais, que é o maior projeto no Brasil. Isso significa que a gente vai tratar o problema da concentração de chuvas que nós temos hoje num curto período de espaço. Isso vem se agravando durante os anos. Então, não é verdade que tem uma curva de melhora, mas é verdade que está tendo realmente uma concentração de 300, 400 milímetros de chuva num curto período. Isso era aquilo que a gente falava antigamente, que quanto chove nesse município? Chove 200 milímetros. Mas chovia 10 por dia, 20 por dia, e daí se diluía durante os dias. Hoje, você tem um problema de concentração de água, concentração ou de calor. Você está tendo aí no Rio de Janeiro, deu 62 graus de experiência de sensação térmica de 62. Nossa, você está tendo calor. menos 50, Sim. às vezes também na Europa, nos Estados Unidos.
você está tendo nevasca forte ou seca muito forte. Então, o problema que a gente tem aqui são o problema das chuvas. Então, a gente está fazendo esse piscinão, que são aproximadamente 150 mil metros quadrados, que a gente está abrindo mão de área urbanizável. No valor hoje é de 2 mil, nós estamos abrindo mão só de área horizontal, um investimento da nossa parte de 300 milhões de reais no valor de hoje. É que realmente existe uma preocupação com quem vai morar lá. Não é simplesmente, só vou fazer lotes e tá tudo certo. Não querem deixar um legado realmente na cidade de Tijucas. É sobre isso, né? É isso porque é uma coisa interessante, a gente tem uma história de família há mais de 100 anos na cidade, a gente já há mais de 100 anos, lá atrás, os parentes fizeram a urbanização do passado, fizeram as doações de terrenos de fórum e prefeitura e hospital, e a gente sentiu que a gente tem essa responsabilidade para os próximos 100 anos, e por isso fazer um projeto diferenciado, levando em consideração não só lotes, mas efetivamente um planejamento de 30, 40, 50 anos para frente, considerando um planejamento não só de lotes residenciais, mas de lotes verticais, da onde que você vai estar implantando uma escola, um prédio público, onde que você vai ter a área de saúde, onde é que tem a área de esporte, onde é a área de convívio, os parques, mini parques, enfim, isso tudo precisa ser considerado num planejamento urbano, que não é simplesmente a gente abrir quadras de lote. Sim. Acho que é devolver para a cidade tudo que a cidade trouxe para vocês. É mais ou menos sobre isso, né? Sim, a gente tem um vínculo familiar, emocional, um vínculo que transcende simplesmente uma área financeira ou exploração imobiliária. Então, a gente também tem uma responsabilidade da gente tem, por exemplo, áreas verticais, mas a gente não vai estar adensando, colocando um prédio do lado do outro. A gente tem várias partes, a gente tem paisagismo. A gente está falando de possibilidade da pessoa efetivamente levar a pessoa a caminhar. E para isso tem o paisagismo, tem um arborismo que está sendo feito para você criar sombras, cheiros, experiências visuais, com experiências degustativas, que vão ter as plantas de frutas para você poder andar e ir pegando as frutas, ou seja, voltar àquilo que a gente tinha no passado, que todo mundo gosta, mas às vezes não é feita e a gente está levando em consideração isso daí. Acho que remete tudo à nossa infância. Eu tive uma infância assim, né? Também morei no interior. E como aqui a gente vende os apartamentos, na pandemia foi o período que a gente mais vendeu. Vendemos as coberturas e aqueles apartamentos diferenciados, que a gente chama de garden, né? E acho que o Reserva Royal, ele tá trazendo isso, né? Porque o que acontece? Tijucas, para quem não conhece, é muito próximo de Balneário Camboriú. A gente fala em quantos quilômetros? 25? A gente fala de 20 minutos para eu sair do Reserva Royal e ir jantar em Camboriú. 20 minutos eu tô... Tá aqui já em Balneário. Exatamente. Então, o Reserva Royal seria a segunda casa do cliente que tem um apartamento aqui. Como é que a gente poderia falar? É uma pergunta interessante, porque a gente tem sempre um público inicial, que é o público aqui de volta, que é o público que viu que pode morar melhor e ter essa natureza muito próxima, ter esse jardim, a gente brinca que é um quintal para ele de 1 milhão de metros quadrados, que é diferente de um prédio, que quando você tem um prédio, você tem uma área comum. Essa área social comum, geralmente ela é uma raia de piscina, uma quadra poliesportiva, porque o preço do metro quadrado é efetivamente colado aqui na praia, na quadra mar ou na quadra segunda, terceira, ele vale muito. E lá a gente não tem ainda essa pressão, a gente não está sendo ganancioso e a gente está querendo criar prédios com espaços maiores e toda essa área de parque que vai ser de todo mundo. Então vai ser um quintal para todo mundo explorar. Então, voltando, primeiro é o público que estava ali, que está aqui em volta, que é essa micro-região, e a gente tem um público que está querendo vir como segunda casa, que é uma coisa que aconteceu, ou seja, o cara pode estar em São Paulo, pode estar no interior, falando, eu quero uma casa, mas eu não obrigatoriamente eu quero estar na quadra do litoral, do mar, porque a gente também tem uma coisa que a gente enxerga, que é quem está à frente do mar,
ele tem um desejo de ver o mar sempre. Sim. Então, apesar de que a gente, pelo quinto andar da nossa verticalização, a gente vê o mar lá, tá? Que o Reserva Royal é 30% Tijuca. Ele é 50% metade Tijucas, metade Porto Belo. Legal. Mas na verticalização, a cidade é completamente plana, ela está no nível do mar. Sim. Então, quando você sobe um pouco, quinto, sexto andar, você já está vendo a bacia toda, você está vendo o mar. E o outro público é o público que saiu agora uma pesquisa que Santa Catarina é o estado número 1 de desejo da população de morar. Isso se traduz não só eu acho que pelas praias, mas eu acho que da infraestrutura, educação, segurança. A gente brinca lá assim, que aqui quase que está virando um Orlando. Você tem um monte de parque do dinossauro, parque da NASA, parque disso, tem tirolesa, ou seja, tem um monte de atividades que o cara acaba gostando, porque no fim de semana, nem todo fim de semana você vai para a praia. Você não tem sol todo fim de semana e você não vai para a praia, às vezes, também no inverno. E aí essas outras atividades, que são turismo religioso, que é a Madre Paulina, trilhas, acampamentos, isso tudo traz uma diversidade de atividades que faz com que o cara, eu vou morar num lugar legal, que eu possa trabalhar, que eu tenha floresta, mata. E uma outra coisa que eu acho que é importante também ser dito é de que a frente parque, ela é muito mais valorizada do que a frente mar. Ela não aconteceu aqui ainda, mas quando você tem um maciço florestal, quando você tem um parque, isso eu tenho um exemplo evidente, que vamos falar assim, de Nova York. Nova York é uma ilha, você tem frente à água, mar, e você tem frente Central Park. O preço do metro quadrado voltado para o Central Park é infinitamente maior do que. E isso daí acontece no Parque de São Paulo, no Ibirapuera, no Parque do Povo. Isso acontece em Roma, na Inglaterra. Ou seja, onde você tem um parque desse legal, estruturado, o preço do metro quadrado vai explodir. E é nisso que a gente está apostando, que a gente tem esse maciço. É que assim, até então a gente só era acostumado a realmente querer estar próximo do mar. E trazendo essa leitura do condomínio, muita gente veio na pandemia morar aqui. E eu costumo dizer assim, que Santa Catarina está na moda. E realmente aqui é muito seguro. Eu recebo pessoas. Sábado eu atendi um cliente do Paraguai. E Santa Catarina está reverberando no mundo inteiro, né? As pessoas já querem saber onde já querem visitar. Isso é muito legal. E quanto mais atrativos, quanto mais inovações tiver, mais público a gente vai trazer para cá, né? Tem uma coisa também interessante que você está no Reserva Royal, num Maciço, a gente está muito próximo da BR-101, a gente está 2 quilômetros. Então, a gente acha importante estar próximo da BR-101, mas não estar colado, para você não ter o barulho dos caminhões, carro, moto, ou seja, você tem uma poluição sonora que se você ficar colado na BR-101, você vai sofrer, você vai estar no teu quarto querendo dormir ou na piscina e vai estar um zoom ali passando os veículos. Então, estando na Reserva Royal, você vai ter uma condição extraordinária até de você escolher qual é a praia que você quer. Você pode ir, na verdade, para Florianópolis, você pode ir para Celso Ramos, você pode ir para Bombinhas, você pode ir para Praia Brava, e você tem uma facilidade de locomoção. Quando você chega no verão e você está no grande centro de Camboriú e Bombinhas, é até difícil você sair. Você vai para Bombinhas, pode demorar, às vezes 5, 6 horas. Então, aí você vai escolher uma outra praia, porque tem outras praias que não estão cheias. Então, é uma alternativa que a gente acha, que é o cara conseguir chegar no final do dia e estar com o som da natureza, do grilo, dos pássaros, do vento, das árvores, e de dia você poder, durante a noite ou no fim de semana, e se você quiser, você vai lá para a praia. Antes, assim, a gente via Tijucas como uma cidade de dormitório, né? Digamos assim, tem muitas pessoas que trabalham aqui em Balneário Camboriú e moram em Porto Belo, agora em Tijucas. E eu vejo que esse cenário está mudando porque as pessoas, de fato, querem morar lá, né? E algumas pessoas que moravam aqui já estão querendo essa parte do sossego, de ter a sua casa do campo. Isso, de fato, está acontecendo? O Reserva veio para preencher essa lacuna? Ele veio para preencher, ele veio para mudar. A gente tem ciência e consciência de quando a gente fez que o nosso aposta não era ser mais
lotes, não era ser mais só metro quadrado ou só lote residencial, e fazer um urbanismo onde a pessoa conseguisse entender que ela ia morar num lugar completo. A nossa própria projeto de centralidade, que são 10 mil metros quadrados, já compõe a área de serviços, restaurantes, bares, escritório, coworking. Ou seja, a gente entende que essa é a nossa responsabilidade como desenvolvedor urbanista. Ou seja, a gente precisa pensar em facilitar a vida do morador e não simplesmente eu fazer mais um lote e mesmo que eu faça um projeto legal e de repente o cara tem que morar em Tijucas e ter que se abastecer ou ir no supermercado, no cabeleireiro, ou no massagem, e voltar para Itapema, que é o que, querendo ou não, já acontece hoje. Quando o cara quer uma coisa melhor, ele sai de Tijucas e vai para lá. E o que a gente está fazendo é levar as coisas legais para o cara conseguir ficar lá e ter um ambiente que atende ele nas necessidades deles. A gente vai pedir para o Diógenes colocar as imagens do Reserva Royal enquanto vocês estão nos ouvindo. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais do projeto. Hoje são quantos lotes que tem na primeira fase do Reserva Royal? Hoje a gente tem inicialmente 455 lotes. Certo. Só que dentro desses lotes a gente tem espaço reservado para 20 torres de verticalização. Então esse número cai. Hoje a gente tem aproximadamente 70 lotes da fase 1 disponíveis para venda. Então a gente teve um sucesso interessante na venda do que a gente estava programando para vender da parte horizontal, e agora a gente vai partir para as próximas novidades, que no momento certo aí a gente vai saber. Vai falar aqui agora também, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está me assistindo agora, seja corretor de imóveis, você que não conhece a Verde Azul Urbanismo, vale muito a pena, eu já conheço já há um bom tempo. E você que é cliente, que quer saber mais sobre esse condomínio, onde ele fica, o valor do metro quadrado, tudo que ele vai ter, explica para mim, Rudy, assim, qual é o público, qual é a persona desse condomínio que a gente vai ter lá? Boa pergunta. Vamos lá. A gente sempre falou, sempre nos questionavam, desde a agência de propaganda, quem é a persona ou quem é a classe social que vai estar habitando lá. E a gente colocou que a gente está fazendo um trabalho onde eu não tenho classe, eu não tenho A, B, C, D, E, eu tenho todas, mas o mais importante é que este público que está indo lá, ele esteja conectado com os conceitos, com os propósitos, com a verdade que a gente está construindo lá, que é através da associação, do trabalho da comunidade, e muito mais do que simplesmente o cara ter dinheiro, não ter dinheiro. Ou seja, vai ter espaço para o cara ter uma casa de 10, 15 milhões, vai ter espaço para o cara ter um apartamento de 300 mil metros quadrados, mas ele vai estar no tamanho dele, na possibilidade que ele consegue pagar, na condição que ele consegue pagar. O mais importante é que todo mundo vai estar conectado com a natureza, com o esporte, com bem-estar, longevidade. Isso daí é que traz um espaço interessante para você conviver. Não adianta eu também querer fazer só para o A, só para o C, e eu não tenho nada em comum, isso daí vai criar uma disruptura. Mas a partir do momento que eu tenho, como é um esporte, como é uma praia, como é o conceito em si, né? Se você tem algo para você se conectar, você equaliza todo mundo e você tem diálogo. Porque se eu fosse falar de paraquedas, todo mundo fala de paraquedas, de salto. Então, independe se o cara tem 1 bilhão ou ele não tem nada. Ele vai ter um diálogo com você, ele vai conseguir conversar. Tá na mesma sintonia, ou de surf. né? Sim. Eu posso ser um cara bilionário e o cara que não tem também grana, não tem grana, mas na hora da onda, do mar, eles vão estar conversando sobre onda, vento, cara, enfim, coisas relativas ao esporte. E daí você quebra essa questão de o cara falar só de dinheiro, porque fez, porque foi. Cara, isso daí é que cria uma disruptura na sociedade. Eu costumo dizer assim que nem todo cliente é meu, que eu não sou para todo mundo. Isso acontece também com os condomínios, né, com os prédios, enfim, porque a gente vai pegar um público de fato que acredita naquele conceito, que quer viver aquilo. E tá tudo bem não gostar, mas vão ter inúmeras pessoas que querem
viver toda aquela situação ali, né? Eu acho que o mais importante é isso, porque a partir do momento que você consegue atrair um público de diversas camadas sociais, de diversas idades, de diversos status, pode ser o solteiro, o casado, separado, o idoso, mas que tenha esse vínculo Com a natureza, né? com a natureza e o vínculo de viver em comunidade, de se ajudar, de não ser ganancioso, de poder efetivamente participar de uma associação. Uhum. E a gente sabe que o governo hoje, os municípios, têm dificuldade de tratar daquilo que é da responsabilidade perante com o município, do lixo, da limpeza, da educação, da saúde, do paisagismo, ou seja, as praças elas estão sendo desenvolvidas, criadas, mas depois de um tempo ninguém cuida, eles têm o problema do lixo, do bueiro, da limpeza do bueiro. Se você tem todo mundo em volta e unido nessa associação com o mesmo propósito, independente da classe dessa pessoa, ela vai ter a mesma vontade de participar, de cuidar, e é isso daí que cria uma sociedade harmônica e não uma sociedade polarizada do rico e do pobre, ou do cara que cuida, que não cuida, isso não é responsabilidade minha, ou seja, a sociedade ela precisa ter hoje, enxergar que a parte do governo, cara, ele não vai conseguir fazer, e depois você, o mais beneficiado ou mais mal beneficiado vai ser você mesmo. Então, se a gente conseguir criar uma forma de que isso seja tratado, conversado e administrado, a gente consegue criar um ambiente diferente. Isso daí é o nosso legado. A gente não está querendo fazer só um desenho urbanístico top, só um paisagismo top, um manejo de água top. Tudo isso daí a gente considera que ele é o mínimo. Sim. Ele é a base do projeto bem feito, de uma cidade legal, ou de um espaço legal para você viver. A gente contratou se não é número 1, é número 2, de várias empresas para fazer as nossas consultorias, os projetos, mas de nada vale isso tudo se você fizer um ambiente lindo, maravilhoso, e você ter um povo horrível. Sim. Um povo que não cuida de nada, ou que vai pichar as coisas, que vai chutar o banco, o mobiliário urbano, que vai quebrar os postes, as lâmpadas. Então a gente precisa ter a gente precisa criar essa união. E até de fato educar, né? Digamos assim. E quando tem isso daí, efetivamente isso acontece, porque vários brasileiros falam, você vê isso quando você vai para o lugar de fora, vai para os Estados Unidos, tudo arrumadinho, Tudo organizado. tudo organizado. O cara que é o próprio bagunceiro, ele mesmo se sente envergonhado. Ele fala, cara, nem dá, né? Tá aqui para jogar, chutar, quebrar, ou seja, sempre vai acontecer. Mas o total faz a pessoa melhorar o comportamento dela. O ambiente faz a pessoa. O ambiente nos molda. Eu Exatamente. sempre acreditei muito nisso. Tem uma coisa que eu acho bem engraçado, que assim, quem não faz exercício aqui em Balneário Camboriú, parece que a gente está fazendo uma coisa errada. Porque tá todo mundo cedo acordado, todo mundo treinando, todo mundo fazendo aquilo. O litoral aqui, Rio de Janeiro, ou seja, o cara fala, cara, eu não vou. Você se sente mal até. Sim. Pô, tá todo mundo fit, todo mundo se mexendo, caramba, e eu não tô fazendo nada. Você começa. Fica meio que o ambiente. Isso aí o ambiente mexe com você, e é isso que a gente precisa fazer. Você está falando do esporte, mas a gente precisa fazer isso no lado do cuidar da cidade. Talvez isso aqui não tenha ainda aqui em Camboriú. Que tem um pouco, mas ela tem que ser mais forte. Sim. Que a própria sociedade se organizar e até cobrar o município e algumas coisas não ficar esperando o município. A gente pegou, decidiu, arranjamos aqui os patrocinadores, os caras que vão dar o dinheiro, e a gente contratou uma empresa e nós vamos arrumar a praia, nós vamos arrumar o calçadão, nós vamos arrumar isso, aquilo, e daí a coisa acontece. E talvez lá na frente o próprio município e os próximos eleitos já se entram sabendo de uma responsabilidade que ele tem perante a sociedade, não simplesmente ser eleito. Eu sou eleito, agora vamos ver, não dá para fazer. Ou seja, se você vai subindo, com o tempo vai subir o degrau também do cara que vai estar, que o povo vai votar e que vai ter uma responsabilidade extra, porque ele vai ter que lidar com essa associação que vai
Vai vai cobrar, né, cobrar dele. e vai fazer as coisas. Sim, Vai falar, sim. se você não fizer, a gente vai fazer. Sim. E provavelmente em você não fizer, você não vai estar sendo reeleito da próxima vez, porque você não fez, quem fez foi a gente. Sim. E daí você melhora esse... Assim, ó, eu tenho seguidores do Brasil inteiro. É tão engraçado, né? Que o pessoal gosta muito do nosso litoral e não tem como não gostar. Santa Catarina é diferente, né, de todos os estados, né? Eu vivo aqui, viajo. Quando eu viajo, eu digo assim: é muito bom viajar, mas voltar melhor ainda. Eu sempre digo que eu gosto de conversar contigo, que é aula grátis, né? E como é que tu vê o cenário econômico tanto do Brasil, né, num âmbito geral, porque a gente sabe, ano de política, né, que passou, a gente sabe que as coisas ficam se encaixando e janeiro já começando, né? O pessoal animado, comprando, vendendo. O que tu vê do Brasil, no modo geral, e para Santa Catarina? Como é que tá o cenário econômico para cá? Eu vejo, primeiro falando do mundo, eu vejo, por exemplo, vamos falar dos juros dos Estados Unidos, né? A gente está vendo que os juros, ele bateu o recorde dos últimos 20 anos e provavelmente ele está no processo agora de queda. Ou seja, é importante falar disso porque ele é um balizador, Reflete, né? ele é um balizador internacional mundial. O dinheiro, por exemplo, da China toda está aplicado em dólar, ou seja, o mundo põe o dinheiro em dólar. E o investidor também, parte dele nessa diversificação, também põe o dinheiro numa moeda forte e provavelmente ele vai botar em dólar, não vai botar no dinheiro sem nada contra. Paraguai ou China, China não tem transparência, então o cara fala, pô, a economia vai ótima, vai crescer, mas o investidor mundial não põe o dinheiro na moeda da China, põe no dólar. Esta queda dos juros vai refletir aqui no Brasil, porque já houve períodos da economia que os juros daqui estavam aumentando e lá estavam diminuindo, e a gente vai estar no processo que os juros dos Estados Unidos vai cair, os juros daqui também vai cair, e parte disso daí, desse montante de capital, vai estar voltado para uma aplicação no setor imobiliário, que é uma garantia, o mundo gosta se fala de tijolo, cimento, ou seja, ele gosta de ver aquilo, é uma aplicação que além de tudo, né? é palpável, ela é durável, assim, você pode ter apartamento por 30, 40, 50 anos e ele ainda se valorizar. Sim. E ele tem uma vantagem, efetivamente, que aqui na região ele está valorizando. Assim, falando de economia, agora no micro, a gente teve no nosso empreendimento valorização em lotes de até 93% em um ano. A gente tem provavelmente para frente aí uma coisa garantida de 30%, 35% daqui para frente. Talvez, eu estou sendo conservador, talvez quanto mais a gente elaborar, sofisticar, marketear, talvez realmente a valorização seja até maior do que isso. Tijucas hoje, a gente sabe que Camboriú é a cidade número 1 de preço metro quadrado no Brasil, Itapema de valorização, e a número 1 hoje do Brasil de horizontal é Tijucas. Mas é por ele estar nesse rabo do peixe grande aí. Tá surfando a onda, ele né? Tá surfando a onda. Sim. E também, provavelmente, você não vai conseguir mais ter 30%, 40% de valorização ao ano em Camboriú. Sim. Porque o patamar já está elevado do preço que a do metro nossa quadrado. curva ela já está alta. Ela está alta. Ela não vai baixar, mas ela não vai ter uma valorização tão expressiva, né? Esse boom de valorização em Itapema, o próximo é Porto Belo e colado em Porto Belo está Tijucas. Então, a gente vai surfar essa onda num período muito mais curto, porque Camboriú demorou X anos para chegar nesse patamar. Sim. E a gente está vendo que Itapema está indo muito mais rápido a valorização. E provavelmente Porto Belo vai estar e Tijucas vão valorizar num curto período de espaço muito diferente do que a gente viu aí, 30, 40 anos para chegar aí esse valor em Camboriú. Então você que não conhece a cidade de Tijucas, vale a pena conhecer tudo que está acontecendo lá. Eu acho que vocês foram os precursores, né? E atrás de vocês está vindo agora mais estudos, né? Gente querendo, de fato, investir lá. Então, eu fico muito feliz por ter sido também, né, por ser cliente e ver a minha valorização, né? Quanto vem crescendo, quanto a Verde Azul vem trazendo novidades. E eu sempre ouço teu pai falar sobre o banho de floresta. Quais são os benefícios da gente estar bem pertinho da mata, da gente sentir aquele cheirinho do verde? Qual é o benefício? Benefício tem um lado científico, que eu vou falar, e tem um lado que é o resultado desse negócio todo estudado e verificado,
que é quando você efetivamente entra dentro de uma floresta e você sentir um bem-estar que ele é completamente diferente do bem-estar de você entrar no banho de mar. Devido aos aerossóis, aos líquidos, aos pólens, tudo que está micro-organismos, micropartículas que estão no ar, que estão voando ali, ele te dá esse bem-estar que muitas vezes você não entende o que é. Você fala, tem bem-estar, eu fui caminhar no meio. Então, inicialmente, pode ser que seja o visual, seja o verde, e você vê as plantas, as árvores, mas no fundo, você tem X mil partículas que estão ali e que entram para dentro do teu pulmão, entram para dentro do teu sangue, vão para o cérebro e te dão esse super bem-estar. Isso daí é comprovado até na recuperação de pacientes, ou seja, alguns hospitais já descobriram que é muito mais eficiente você fazer uma recuperação dessa, onde você não tem um problema da infecção, porque quando você está no hospital você vai caminhar no corredor e fica aquela briga, o médico manda para casa, não manda, mas não pode mandar porque o cara não está bem ainda e não pode ficar muito tempo porque tem problema de infecção. E isso daí é tão importante que ele vai melhorar não só para o cara que está doente, que deve ir para o hospital, mas para um cara que de repente não estava mais andando tão bem, ou não estava respirando tão bem, não estava enxergando tão bem. Tudo isso daí, na hora que você começa a andar no meio da floresta. Esse foi um estudo pelos japoneses, foi um estudo de 50 anos, e está comprovado hoje o quão bem isso daí faz. Não é simplesmente assim, eu acho que faz bem, porque é o verde, porque é uma mata, não é. Uma coisa interessante que a nossa próxima fase 2 e as próximas fases, ela sempre vai levar em consideração a questão da longevidade. Mas é uma longevidade, você está falando que é viver 100 anos com saúde, possibilitando você caminhar, andar, visitar os seus amigos. Não é você ficar velho, porque esticar mais anos é o que, querendo ou não, a medicina já conseguiu. Porque a idade média, X anos atrás, era 50, 60. Hoje ele já está em 74, 75 anos e provavelmente você vai. O problema é você ir do 74 para o 100 sem você estar debilitado ou numa cadeira de roda. Não é isso aí, não é envelhecer desse jeito. É envelhecer você podendo andar, caminhar, fazer um esporte dentro da tua velocidade, da velocidade do idoso, podendo ler. E daí a gente está levando em consideração de novo. Isso daí vai para o legado, porque isso daí não é simplesmente fazer um desenho muito legal urbanístico, não é fazer um super parque, não é fazer um super paisagismo, ou árvores maravilhosas. É um conjunto de coisas com o desenho com o urbanístico, com o paisagismo, com os mini parques, com os parques, mais aquilo que a gente vai criar junto com a comunidade, com a associação, que é você envelhecer, mas é um conjunto de coisas que fazem você envelhecer com qualidade de vida e chegar nos 100 anos com qualidade de vida. Então envolve as caminhadas, os banhos de floresta, envolve alimentação, envolve você ter atividades esporádicas, você subir e descer escadas, envolve uma coisa muito legal, que é você não ficar velho sozinho, porque isso daí gera depressão. Então, o exemplo que a gente tem é você pode morar, tipo Copacabana, Camboriú, que tem vários idosos. Eu não sei, Camboriú, eu sei que Copacabana tem muito, eu acho que Camboriú está tendo também pessoas mais idosas. Eu vou morar na praia, Sim. Mas não adianta ele morar na praia e ele ficar sozinho num apartamento. Sim. Ele vai ficar sozinho. Depressivo. E essa depressão, ela dá um sinal para o corpo, né? A mente dá um sinal para o corpo que você está sozinho, que você está no final de vida, que você está mal. E esse sinal que sai da cabeça para o resto do corpo vai fazer com que os órgãos do corpo comecem a desligar. Então a gente precisa fazer um trabalho num ambiente legal, num paisagismo legal, e daí é uma demanda que a gente faz para o desenho urbanístico, para que esse idoso, que também não adianta você, assim,
Você tem que ser 80, daí falar, agora eu vou começar a me cuidar e vou viver. Cara, daí. Aí também não dá, já né? foi, Tem que né? começar antes, Você né? precisa começar antes. Sim, E esse sim. começar antes talvez seja com os 40, com 50, Uhum. para você, olha, preciso me recuperar agora para eu ter mais 50. Tô na minha 50, posso estar na minha metade. Sim. E aí todo esse trabalho, de novo, de Uhum. comunidade, de você se sentir acolhido, de você que é aquela coisa do interior, que é você poder. O interior Se tem um sentir, pouco isso sim, de. entende? Que é você vai na Comunidade, casa né? do outro, de comunidade, Sim. aniversário, eu vou Uhum. fazer um jantar na casa do outro, eu vou jogar Uhum. um baralho hoje Uhum. no meu grupinho, eu vou. Uhum. Meu, isso daí é que faz com que você também se motive a fazer outras coisas, porque não ficar sozinho Uhum. é aquela, pô, não, Karina, vamos lá, vamos dar uma caminhada hoje, vamos fazer um esporte, vamos jogar um baralho. Meu, às vezes você até nem tava assim, você tava meio, não sei, tô aqui não. Desanimada. Cara, e daí as Uhum. pessoas te puxando, cara, por incrível que pareça, essa somatória de fatores entre Uhum. você se sentir acolhido, alimentação, caminhar, banho de floresta, são 30 coisinhas que é o que a gente está preocupado em jogar isso daí efetivamente no nosso projeto. Você tem que uma coisa assim, vamos falar, caminhar para você não tem problema, caminhar para o idoso, eu preciso ter calçadas especiais, Sim. eu preciso de declives especiais, eu preciso ter apoiadores, eu preciso ter bancos, eu preciso ter, são detalhezinhos que você vai pegando e vai jogando isso daí dentro do teu projeto, e a gente tirou isso daí, que foi uma coisa que eu sempre provoquei, que era vamos fazer um urbanismo para pessoas. Eu sempre me perguntei, para pessoas? Como assim, né? Sim, eu acho que a gente sempre fez para pessoas. A gente não fez para árvore, não fez para cachorro, não fez para passarinho, a gente fez para as pessoas. Mas quem são essas pessoas? Quem é essa estratificação na sociedade? Então você tem o jovem, você tem que fazer parte de esporte, disso. Você tem que fazer para o cara, talvez, possa ter coisa legal para o cara separado, possa ter cara para o cara casado, para o cara com a família, para o cara com cachorro, e para o idoso. Sim. E aí você começa a ter uma provocação de que o desenho acabe tendo que ter essas coisas que vão mudar. E aí a gente entra numa coisa que é longevidade, a gente vai certificar isso daí, a gente vai comprovar e a gente vai querer que o povo que mora lá efetivamente veja daqui a 10, 15, 20 anos o quão bem essa preocupação atual fez com que o cara vivesse mais anos com saúde e com qualidade de vida. Então a gente não está comprando um lote. A gente está comprando qualidade de vida. Não posso ajudar com isso. A gente está comprando não só um lote, nós estamos comprando qualidade de vida. É isso, né? Exatamente. Porque assim, eu percebo que, né, por mais que o mundo é capitalista, né? A gente está, né, vende, enfim, né, vende os imóveis, só que essa preocupação são de poucos. Realmente, assim, com a qualidade de vida, o que a gente vai ter daqui a uns anos, como vamos viver, né? Então, acho que é muito, eu acho, não tenho certeza, que é muito Você botou um ponto bacana. importante. O loteador, acho que ele tem uma visão muito de curto prazo. É verdade. Imediatista, né? O desenvolvedor, que é no nosso caso, quando a gente tem uma propriedade maior, está se falando de um projeto de 40, 50 anos, a gente tem que ter uma responsabilidade diferente do cara que está querendo só simplesmente faturar ali 400, 500 lotes, X milhões, vão para o próximo. Primeiro que a gente tem vários projetos para frente na mesma localidade. Então, aquilo que a gente fizer errado hoje, nós vamos pagar em cima dos erros que a gente fizer hoje. Então, a gente tem que ter um cuidado duplo, triplo, em água, manejo, iluminação, piso, em tipo de piso, em tipo de paisagismo, porque a gente está para explorar urbanisticamente e financeiramente daqui a 5, 10, 15, 20, 50 anos. Então, imagina que daqui a 20 anos eu vou estar querendo vender para alguém e o cara vai falar assim, mas quem que fez aquilo lá? Tudo, o piso estourado, as árvores tudo estourado, bueiro tudo, tudo errado. Foi o Rude. Pô, então não dá. Como é que o cara vai fazer errado de novo, entendeu? Sim. Então a gente tem que ter um cuidado muito maior nisso daí. E a outra coisa que a gente acredita efetivamente que o papel do desenvolvedor urbano, que é esse cara que pensa na cidade como um todo, ele tem que apostar que o ganho dele está no médio e longo prazo e não no curto prazo, que é esses cuidados todos da cancha, do manejo,
dos mini parques, daquilo que vai acontecer, que vai crescer ainda, do planejamento das áreas, planejamento da mobilidade, ele não se... Por exemplo, você faz uma área nova, eu não tenho problema de trânsito. Não tem ninguém. Sim. O que eu tenho que planejar para daqui a 10, 20, 30 anos, as vias de saída, as larguras, o tamanho das calçadas. Porque eu faço uma calçada hoje de X metros de largura, não tem ninguém passando. Se eu fizer 1 metro, se eu fizer meio metro, não vai resolver. A gente está fazendo calçada de 3 até de 7 metros. Para as pessoas poderem caminhar, para dar vontade de caminhar, e não você ficar numa coisa estreita que não dá para passar aí, não dá para passar. Às vezes eu e você, dois conversando, eu vindo, já não dá, daí já tem que quebrar. Ou seja, você precisa criar essa coisa do cara falando, eu vou caminhar. Você não precisa fazer 7 metros em tudo, mas você ter algumas vias que você tem 7, vai fazer com que você vai sentir que fala, pô, eu consigo caminhar. E quando você vai num parque, uma coisa interessante que eu estou lembrando agora, várias vezes você vai num parque, você vê 3, 4 pessoas caminhando uma do lado da outra. É verdade. Se eu não tenho, e na praia, se eu não tenho uma via larga, ele já me atrapalha, porque daí é 4 com mais, daí já não dá. Daí... sim. Se eu tenho uma via larga, eu consigo ir nós 4 caminhando aqui e vem mais 2 de lá, ou seja, você entendeu? É que realmente foi planejado. Exatamente. Do que as coisas que vão acontecer. Precisa planejar para daqui a 10, 15, 20, 30 anos e não ter a ganância econômica, que não é que a gente assim, a gente é uma empresa, a gente precisa ganhar dinheiro, precisa ter lucro, só que a gente está apostando que efetivamente o grande lucro nosso, ele vem nas fases futuras. A cada fase futura, a gente vai conseguir ter um reconhecimento da população, dos compradores, dos investidores, para aquele lá que vai valorizar. Talvez... um jargão que tem no mercado imobiliário, fala, a gente está deixando o dinheiro na mesa. Talvez, porque a gente vai perder agora para ganhar muito lá na para ganhar muito mais lá na frente. A gente vai perder um pouco agora. Mas a gente acredita efetivamente que lá na frente fala, pô, o que eles fazem é diferente, é legal, é pensado, é estruturado e o preço do metro quadrado vai estar muito diferente do resto. Literalmente vocês estão pagando o preço, né, para implementar um conceito novo que mais tarde todos vão, né, ter a percepção que realmente era o que realmente estava faltando, né? Eu sempre falo sobre isso, né? Quem são os precursores acabam passando um pouco mais de dificuldade até eles entenderem que de fato funciona. A gente joga, uma coisa também interessante, a gente torce muito para que todos os projetos que estão sendo feitos agora na nossa Redondeza, na nossa Porto Belo, Itapema, Camboriú, né? Que a régua seja para cima. Porque quanto mais a gente conseguir jogar coisas legais, projetos legais, tem algum cara, tem um cara conhecido meu, tipo do campo de golfe, Iluminado, do Richard, do outro, do Jova Park. Cara, a gente reconhece assim, que ótimo, que tá todo mundo fazendo melhor, com mais valor agregado, com mais diferencial, assim, com mais coisas legais, porque, a gente também puxa a nossa régua para cima. O pior é quando o mercado puxa a régua para baixo e só faz preço ou lote menor, ou menos praça, menos parque, menos calçada. Daí é que a gente vê que eu acho que é um problema. Então a gente está querendo que o mercado efetivamente se modifique para cima e isso vai trazer uma referência para a região, para Santa Catarina e é em benefício de todo mundo. Eu sempre digo que o gosto não retroage, né? E o que acontece, assim, o mercado imobiliário nosso aqui da nossa região está alto. E nós, corretores, a gente tem que dar uma corridinha para alcançar tudo que tem, né? Porque hoje a gente recebe clientes do mundo inteiro. E os clientes, eles vêm com a cabeça muito aberta, já vendo muitas coisas e querendo tudo que eles veem fora do país aqui em Santa Catarina. É legal falar também, a gente ainda tem um pouquinho de tempo, porque Tijucas não tem tantos pontos turísticos, né? Não. E dentro do Reserva Royal está sendo criado também, além do parque para nós, moradores, usarmos, né? Vocês têm essa preocupação com aquele morador do bairro vizinho. É sobre isso, né? Tem uma preocupação em atender. Quando a gente fez a centralidade, inicialmente a centralidade ela está muito mais voltada hoje para o bairro vizinho, que são 3, 4 mil lotes, onde não tem onde a pessoa se servir, no quesito de farmácia, de restaurante, de bar, de padaria,
Ou ele tem que sair desse bairro e ter que ir até o centro toda hora para se servir de pegar um pão, por exemplo. Não tem lá na padaria. Então, essa centralidade nossa, inicialmente, ela vai atender toda essa comunidade, que é esses 4, 5 mil moradores, e depois ela já vai atender o nosso, porque o nosso a gente faz a infraestrutura agora para ser habitado daqui a 2, 3 anos. Sim. Então, a primeira coisa é isso. Segundo, tem o parque, mas na fase 2 a gente já tem novidades, a gente já tem uma questão de água muito legal, que eu não quero falar ainda, mas vai ser uma novidade. Rudy, não pode top. esconder o jogo. É. É que assim, ó, quem está nos ouvindo agora vai querer Sim, mas saber. vai ter água, esse é o que eu quero criar mesmo, essa dúvida que a gente vai lançar ele. A gente já começou o planejamento da fase 2, a gente já está com as super empresas trabalhando com a gente, e eu acho que mais uns 7, 8 meses a gente já consegue começar segundo semestre, e a gente quer começar a dar pitadas e divulgar o que vai ser a fase 2, com coisas muito legais, com uma área também de esporte muito legal. A gente aposta que tem uma carência da parte de esporte aqui, que não é só o esporte da praia ali, ou seja, é mais do que isso, porque o esporte da praia é a quadra do futebol, do beach tênis, mas você não tem o resto, o entorno, que é o que a gente está preocupado. Fica muito limitado, né? Digamos Fica assim. limitado, sim, efetivamente. Por exemplo, você tem que ter o nutricionista, o nutrólogo, você tem que ter o espaço para fisioterapia, você tem que ter o espaço para orientação, você tem que ter espaço para academia. Ou seja, quando você vai na praia, você vai jogar só, mas se você pegar para fazer treino, falta o resto. Falta se você, quero ser eu não preciso ser alta performance. Fazer um triatlo. Mas eu quero fazer, Sim, você tá correndo, mas quer correr 20. Uma coisa é você correr 5, 10, outra é correr 20. Sim. Cara, correr 20 talvez você já precisa uma orientação. Difícil, gente, é difícil. Já precisa ter um conjunto de profissionais que vão te orientar. Não, você precisa fazer isso, você precisa fazer musculação, você precisa fazer alongamento, você precisa fazer o nutrólogo, você precisa comer isso antes da corrida, no treino. Ou seja, não é só sair correndo por aí, não, eu acho que eu vou conseguir correr 40 quilômetros. Não vai dar errado. Ó, que você que vive em uma grande metrópole e quer saber onde morar, já está achando o lugar certo, que é em Tijucas, no Reserva Royal. Rudy, tem mais alguma novidade que a gente possa saber? Assim, tem uma novidade assim. Primeira mão. Primeira mão, a gente vai ter algumas casas que a gente vai soltar nas redes já, casas por volta de inicialmente 3,5 a 4 milhões, projetos bem legais, pensados para que utilize da melhor forma possível o tamanho do terreno, a iluminação, o sol, o vento, isso daí. A gente tem 2 parcerias já com construtoras, a gente já pode construir lá prédios de 20 mais 3 andares, e já tem gente querendo, assim, a gente já está no discutir como que vai ser o projeto, como que vai ser a parte comercial, marketing. Como eu falei, tem de todas as classes, tem desde o cara poder morar num apartamento de 30 metros quadrados, 70, 100, 200, 300. Tem cara que quer que a gente, construtor, não, porque eu vou trazer um grupo aqui, eu quero que tenha hangar, helicóptero, enfim. A gente já tem essa área separada para também poder o cara chegar com o helicóptero. Tem uma coisa também muito legal que eu acho que me dá mais uns dias, eu volto aqui para falar. É a da escola bilíngue, onde foi a escola onde governadores, senadores, grandes empresários do estado de Santa Catarina estudaram, os filhos estudam, os netos estudam, e a gente está trazendo ela, a gente já acertou para trazer ela para o Reserva Royal, que vai ser um diferencial também para a região toda, que é uma escola muito conceituada, muito legal, e a gente acha que isso vai fazer uma mega diferença. E falei então da escola, falei do prédio, falei do vertical, casas que a gente vai ter. Das casas. Deixa eu te fazer um último questionamento. Digamos assim, o Reserva Royal é a primeira fase da Verde Azul, certo? Então, nós vamos ter outras fases, como o Rudy acabou de falar, todas elas vêm com algumas melhorias. Todo o projeto, todo o master plan, vocês vão construir, tem o que mais? Quantos anos de construção? Tudo aquilo? Interessante, porque no começo a gente estava pensando só na parte horizontal. Quanto mais a gente adensa sem colocar um prédio do lado do outro, e quanto mais a gente verticaliza, mais
mais estende o nosso projeto para frente em anos. Porque a gente tem uma questão também de demanda e oferta. Então, quando a gente pega a fase 1 e verticaliza, e cada verticalização dessa, eu não consigo lançar 3, 4 prédios ao mesmo tempo, porque eu tenho que lançar ele, vender, talvez seja com um parceiro A, com B, ou seja, eu tenho um tempo que eu tenho que vender X% daquela torre e depois vender da outra e da outra. Cada vez que eu faço mais esse planejamento e mais essa verticalização, mais espaço me sobra para frente para eu jogar 10, 15, 20 anos para frente. A gente acredita que indo nessa batida de fazer verticalização com muito verde, que é diferente de eu estar numa verticalização sem verde, sem floresta, sem esse quintal de 1 milhão de metros quadrados, isso daí é capaz de ir para 50 anos. Então ele se estende, ele também, a gente tem 20 mais 3, a gente quer fazer 40 andares, a gente quer fazer 50 andares, para vocês entenderem. Sim. Só que, de novo, no meio do mato. Sim. Então é diferente. Ou seja, o cara abrir e de repente ter 360, ele consegue ver o pôr do sol e consegue ver o mar para frente, consegue ver um outro tipo de vista que é diferente. Que aqui você tem, comparando com um prédio frente-mar, eu tenho uma frente, eu tenho o meu frente, eu não tenho para trás é prédio. E para lá, como eu não estou colocando um prédio do lado do outro, tudo colado, ele vai ter vista para trás, vai ter vista para o pôr do sol, para o nascer do sol, ou seja, são diferentes vistas que ele pode ter. Então, eu sugiro que o Rudy vai vir aqui várias vezes, porque ele está sempre cheio de novidades. Você que é corretor de imóveis que não conhece ainda o projeto, a gente vai deixar os contatos aqui. Rudy, deixa eu perguntar para ti assim, para quem está vendo a primeira vez, onde que eu encontro a Verde Azul Urbanismo? A gente tem um stand até com uma experiência 3D. A gente foi a primeira empresa a lançar o óculos aqui. A gente contratou uma empresa de fora, de Nova York. O Victor é um cara que trabalha com a gente, é um arquiteto super reconhecido, ganhou vários prêmios de lá fora, enfim, e ele que pegou e deu essa dica. Então, nesse stand em Tijucas, na rua Florianópolis, número 400, a gente tem um stand, e a gente tem um outro stand também em Itapema, que a gente abriu, e isso dando certo, provavelmente a gente vai abrir outros stands, porque a gente entende que tendo um espaço desse, você atende o cliente quando ele pode ir te visitar, e não quando você quer que ele te visite. Então, isso foi uma experiência nova que a gente fez, que funcionou, é legal. Ou seja, não, você pode vir aqui sábado, pode vir domingo, segunda, você pode vir. Ele está aberto para você. Até porque para o cliente é uma coisa nova. Como assim eu vou ter mato perto do mar, né? Sim. E se a gente não... Eu sempre digo assim, Rudy, tudo que a gente oferece, a gente vende. Então, o cliente precisa, quando ele chegar, estar próximo dele. Poxa, vamos lá dar uma olhada, o que é isso? O que é essa Verde Azul Urbanismo, né? Então, mas bacana. Além disso, eu acho que é legal, a gente tem mais de 40 vídeos no YouTube. Sim. A gente tem uma alimentação pesada, porque a gente tem uma equipe própria nossa de SDR, de marketing digital. Isso daí a gente abastece o LinkedIn, o YouTube, o Facebook, o Instagram, TikTok. Enfim, todas as redes a gente tem abastecimento, tem vídeos institucionais, vídeos do produto, vídeos falando da parte comercial. Enfim, se qualquer um for na rede, ele vai ter uma vasta biblioteca e uma vasta gama de informações, onde vai facilitar até ele entender que é o conceito, que é o produto, os desenhos arquitetônicos, os desenhos dos prédios, enfim, tudo isso daí está disponível para qualquer um nas redes hoje. E a gente encontra no Instagram, é Verde Azul Urbanismo. Verde Azul Urbanismo. Tudo Verde Azul Urbanismo. Ok. Rudy, mais uma vez, muito obrigada, né, por ter vindo. Aceito o convite. E para quem ainda não conhece, eu recomendo, vale muito a pena. Vocês vão amar o projeto. E a gente se vê no próximo vídeo, ou quem sabe aqui no podcast. Tchau, tchau!